No meio da minha formação em psicologia, eu descobri a orientação parental. Por quê? Porque eu era a mãe que gritava. Porque eu tinha 3 bebês, eu tinha uma filha. Quando o João nasceu, Malu tinha 4 anos e pouco. Entende? 4 anos e pouco, lá em casa, com câncer, né? fazendo tratamento ainda. Então, era uma filha de 4, um filho de 2 e um recém-nascido. E aí, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e eu falava, nossa, eu venci o dia de hoje, mas eu venci gritando, eu venci ameaçando, eu venci botando de castigo. Ou seja, eu não venci. Eu cheguei a agredir, entende? Eu fui a mãe que deu uns tapas no do meio. No do meio, entende? Porque ele era aquele que falava não doeu. E, Manu, aquilo era algo que não fazia sentido para mim, entende? Me relacionar com os meus filhos daquela forma não fazia sentido para mim. Então, assim, durante o tratamento da Malu, eu digo que eu fui a mãe, eu encontrei a mãe que eu gostaria de ser. Porque você tem medo do seu filho morrer, você tá não pode falar palavrão, né? Você tá no buraco sem fundo, e aí você se desarma de tudo, entende? Então ela tinha, vamos colocar o que a sociedade chama de caprichos. Mãe, a costura tá me incomodando. Tá incomodando, filha? O que você quer que faça? Cortava, não tinha essa, sabe, Manu? Não tinha, tipo, ela tomava corticoide em doses cavalares, então, assim, você tem uma fome descontrolada, ela almoçava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não tem como você virar para uma criança que tá vivendo um negócio desse e dizer, eu não vou te dar um prato de comida, não é hora, sabe, eu não vou te dar isso que você tá me pedindo, porque não enfim, você vai fazer todas você faz o que tá ao seu alcance, é desesperador. E aí eu digo que quando ela estava em tratamento, eu encontrei a mãe que eu gostaria de ser. E não é indo para o lado permissivo, não, mas é um lado que você pode acolher, que você pode escutar, que você pode validar. E aí, sabe, aquilo me... Amor. Exato. Você conheceu o amor de verdade. Exato. Com ela, com o Lipe. Aí, quando a gente volta para Barra Mansa, que ela já estava numa fase do tratamento que dava para voltar... voltou o que era antes, entende? Você vai entrando na rotina, nas coisas, você quer que as crianças te atendam, você pede uma coisa para um filho, você quer que ele faça na hora que você pediu, você esquece que o seu filho é o outro, entende? Você acha que ele é uma extensão de você, que ele tá ali para te servir, e não é essa a função de um filho. Não é. Ele é um outro ser humano. Ele tem vontade, ele tem desejos próprios, ele não tá ali para te satisfazer, ele não tá ali para facilitar a sua vida. Entende? Eu com 3 filhos, na casa do jeito que era, quimioterapia, amamentando um outro bebê praticamente demandando. Não é função deles me facilitar. É o contrário. Entende? Eu preciso facilitar a vida para eles. Até porque você é adulta. Até porque eu sou adulta da relação, mas nem sempre foi assim, Manu. Então, na metade da faculdade de psicologia, eu já tinha sido atravessada por um tanto de coisas, e aí eu parei e falei, não é essa mãe que eu quero ser. Eu preciso estudar para ser mãe, porque eu não sei. E aí, zapeando na internet, sabe quando você tá assim, e foi curioso, eu vi você orando, né? A Manu orou aqui antes da gente começar. Eu não tenho uma religião definida, mas não significa que eu não tenha fé, sabe? E eu lembro que eu estava deitada com a minha cabeça no travesseiro, assim, eu falava, eu tô um fracasso, não é essa vida que eu quero levar com os meus filhos, sabe? Tipo, Deus me dá uma luz, assim, porque eu gritei muito hoje foi um dia muito ruim, meus filhos têm medo de mim, sabe? Não é isso que eu quero. E aí, zapeando na internet, né, depois disso, assim, eu encontrei um post falando sobre disciplina positiva. E eu comecei a ler e eu falei, existe o que eu tô procurando. Aí eu lembro de eu falando assim com meu marido, sabe, Ramon, existe o que eu tô procurando. Tem outra forma de se relacionar com as crianças, não é só desse jeito. Eu é que não conheço. Aí, minha filha, eu fui atrás, enfim, busquei informação. Isso foi, tipo, em abril, assim, foi meio no começo do ano, e eu fiz a minha primeira formação em agosto. E depois em setembro eu fiz outra. E aí eu comecei a devorar, estudar. E aí, Manu, assim, quase que eu largo a psicologia, entende? Porque aí eu me vi muito mais na educação parental, porque o que a educação parental faz? Educa pais e mães. A gente precisa se autoeducar.
a gente ficaria muito menos preocupado com a educação dos filhos se a gente fosse educado, porque eles são os espelhos da gente. Que é mais ou menos eu estudando, né? Eu estudando para te entrevistar, né? E aí é aquele negócio de temos que estudar para criar os nossos filhos. Com certeza. Né? Se você estuda para fazer direito, se você estuda para fazer administração, concurso. Vou fazer um concurso. Se você estuda para ser doula, né? Exato. Se você estuda para Você Aqui, não vai estudar para ser pai e mãe? uma coisa mais simples. Se você vai fazer uma receita, você não pega uma, tipo assim, vou fazer um, sei lá, um bacalhau, sei lá das quantas. Minimamente você vai pegar falando, ok. Tem que salgar, né? Tem um Paranauê ali, né? Tem uma ordem, tem uma lógica. E aí, educação parental é a mesma coisa. Se a gente se autoeduca, Manu, se a gente tá atento ao que a gente faz, a gente não precisa se preocupar tanto com as crianças, porque elas vão ser reflexo, entende? Daquilo que a gente oferece, daquilo que a gente dá. Aí, muitas mães me procuram. Porque você atende criança, você querendo consertar os filhos, que meu filho tá impossível, porque o meu filho tá assim, porque o meu filho tá assado. E aí, né, eu provo para essa mãe, não é sobre ele, é sobre você, meu bem. É sobre você. Então, vamos conversar com você. E aí, tipo, meu filho toma tudo da mão, ele puxa, ele invade o espaço. Eu vou revisar o tanto que essa criança se sente invadida. Entende? O tanto que ela não se sente respeitada. Então, Manu, aquilo fez tanto sentido para mim. E aí é um caminho sem volta, porque não tem fim. Entende? Você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai conhecer. Eu falo que educação parental é oferecer também para os pais um novo repertório. Porque a pessoa vira para mim e fala assim, tá, legal, Isa, eu entendi, eu não posso bater, eu não posso gritar, eu não posso botar de castigo, o que eu posso fazer? Aí eu falo, tá vendo? Olha como é que a gente é pobre de repertório. A gente não sabe se relacionar de outra forma. Então, o que a gente pode trazer aqui hoje? A gente pensa na educação tradicional, foi a educação que nós recebemos. O que significa uma educação tradicional? Significa uma educação de cima para baixo, uma educação hierárquica, autoritária, em que eu devo me submeter, eu devo obediência ao outro, eu me submeto ao outro. Obediência nada mais é do que submissão. Você não considera o desejo do outro. O outro precisa se anular para caber naquela relação. Naquela caixinha. É uma relação vertical, é uma relação de cima para baixo, é uma relação com abuso de poder, porque era isso que eu fazia. Quando o meu filho não fazia o que eu queria, o que eu fazia? Fica quieto e obedece. Eu submetia ele ao meu desejo, eu punia ele porque ele não fazia o que eu queria. Isso é abuso de poder. Não é porque o título de pai e mãe não confere esse passe livre para você abusar, entende, dessa criança de todas as formas. Violência é um abuso físico. É um abuso físico. É essa mensagem que eu estou passando para ele. Olha, eu amo você e eu te violento ao mesmo tempo. Esse registro fica guardado para sempre. Quando essa criança cresce e se envolve num relacionamento abusivo, nada mais é do que o formato que passaram para ela. E aí ele vai entender que o outro o ama, não, na medida que ele violenta. Porque... Na medida que ele me violenta. Tá certo, me ama isso. Sim porque eu me mereço. Bate, não, me ama, me ama, né? Então, a gente pensa isso. Educação tradicional de um lado, configurada nesses moldes, né? Então, o que sustenta a educação tradicional? Violência, ameaça, chantagem, humilhação, exposição. Quantos de nós fomos humilhados, envergonhados, entende? Quando a gente errava. Esses são os pilares de uma educação tradicional. Quando a gente vai falar de uma educação parental, a gente vai falar de uma educação respeitosa. A gente vai falar que criança é sujeito de direitos. E isso é recente, Manu. A gente é sujeito de direitos desde que o ECA existe. O ECA, se eu não me engano, ele é de 88. Então, eu sou de 84. Quando eu nasci, eu não era sujeito de direitos, entende? Eu sou de 80. Então, é isso, entende? A gente não era, não tinha criança. O que era dito pra gente? Criança não tem que querer. Quando cresça e apareça. Quando você crescer, você opina alguma coisa. Essas frases são clássicas, super marcantes, né? Pro resto da vida, Pro resto da vida. Só que sabe o que acontece? Você cresce sendo abastecida desse tipo de fala. Minha filha, quando o seu filhinho chega, você quer fazer o quê?
repetir. Você quer agora, igual, sabe, Agora trote. quem vai falar Sabe o sou trote? Exato. Tomei um trote, me lasquei naquela época. Agora é a minha vez de dar o trote. É quase que isso, Manu. Eu gosto muito eu. de O uma. trote na faculdade, ano que vem sou eu que vou Sou eu aplicar. que vou dar. Eu gosto muito de uma autora, ela é psicanalista, ela nem é muito da área que eu, mas assim, eu amo, que ela chama Alice Miller. E ela fala dessa compulsão à repetição, entende? Aquilo nos marcou, nos atravessou, nos feriu. E aí, quando tem alguém, entende? Com menos poder, eu vou fazer a mesma coisa. Então, se a gente não está atento à nossa bagagem de vida, a gente replica. Então, o que a educação parental faz? Essa bagagem da nossa vida, essa mochila da vida, a gente abre ela, joga tudo ali, começa a organizar. O que for útil dali, meu bem, a gente mantém, coloca, usa, legal. Aquilo que não for, a gente tira e joga fora. E aprende a colocar outra coisa no lugar. Aí as pessoas dizem para mim, tá, não posso punir, não posso isso, não posso aquilo, o que eu posso fazer? Não sei. Vamos pensar juntos. Vamos lá, nesse caso concreto, né? O que poderia, o que não poderia, o que você poderia ter falado para o seu filho, o que você gostaria? É pensar mesmo, porque aí você Manu. tem que colocar a sua criança para pensar junto com certeza. Com a outra criança, né? Com certeza. E, Manu, eu vou te falar uma coisa. Essa geração já sabe que elas têm voz.